Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje, então, o nosso tema é Deus insiste em você. E o nosso texto? O texto está em Jeremias, capítulo 33, versículos de 1 a 3. Acompanhe aí. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém. Então Amém. Nós vemos aí um texto poderoso, pastor, muito lindo. Deus insistindo já pela segunda vez falando a Jeremias, clama que eu vou responder. Eu vou te falar coisas que você ainda não sabe e são grandiosas. Um momento atrás ele diz que o nome dele é Senhor, que ele criou a terra, formou e afirmou. É o Deus que estabelece, né? Que é o significado também de Jeremias, né? Deus estabelece. Então veja bem, nós temos aí um profeta que nós podemos fazer assim, um paralelo do ministério desse profeta com o ministério de Jesus Cristo. Nós percebemos que é aquele pastor, que ele expressa a sua dor, a sua tristeza de ver um povo que estava encurralado pelos grandes reinos, que havia uma disputa, né, entre ali então os assírios, egípcios, babilônicos, disputando quem seria o dono do mundo, né? Quem teria o maior poder. E quando vinha então o Império Babilônico, vinha massacrando tudo, vinha o Império Assírio, o povo de Deus nessa época estava dividido, pastor, que é uma questão que eu penso que fala muito hoje aos nossos corações, Reino do Sul, Reino do Norte, mas o Senhor permitiu que eles passassem crises profundas, né? Um foi cativo pelos assírios, outro foi cativo pelos babilônicos, mas Jeremias chorava, porque apesar de todas as crises, o povo não se arrependia dos seus pecados. Pelo contrário, queriam fechar os ouvidos à voz de Deus e dar ouvido aos baalins, né? Porque era algo que o coração deles queriam ouvir. E aí nós percebemos toda essa trajetória. O povo não se arrependia, se rebelava contra Deus, o povo apostatava da fé e Jeremias chorava por causa da dureza do coração do povo. Então há uma semelhança do ministério de Jeremias com o ministério de Jesus Cristo. Jesus também chorou, sabia, pastor? Né? Pelo menos há 2 momentos que a Bíblia relata claramente que Jesus chorou. Eu quero aqui enfatizar no momento então que ele vai entrar em Jerusalém, que ele visualiza Jerusalém, a palavra do Senhor diz que Jesus chorou. E assim como Jeremias bradou naquela época, o Senhor também bradou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quem me dera você hoje soubesse quem pode te dar a paz. Mas você está cego, né? E por causa dessa cegueira, vai chegar um tempo que teu inimigo vai te cercar, vai prevalecer contra você. As mesmas coisas que Jeremias diz. O inimigo, eles vão prevalecer. Deus não vai segurar a Babilônia, vai nos esmagar, vai nos levar cativo. Depois de um tempo, né, que era 70 anos, Deus nos visitará. Ainda porque Deus continuava insistindo e por causa da sua misericórdia. Assim como Deus insiste, Deus ainda insiste em você, porque te ama e porque tem longanimidade e paciência à sua espera, para a glória do nome do Senhor. Eu quero falar hoje com você que já foi tão aplicado e aplicada no reino de Deus, que já deixava tantas coisas para ficar com o Senhor, que deixava, pastor, horas de sono para estar a sós com Deus.
Mas o que ocorreu? Que houve um esfriamento, houve uma indiferença. Talvez hoje você está dentro da igreja tão perdido de tudo. Olha para todos os lados, não sabe discernir o tempo que está vivendo, não sabe o que está acontecendo. É com o seu coração que o Senhor fala neste dia, né, através dessa palavra para a glória do seu nome. Então, pastor, Jeremias, tanto na época de Jeremias quanto na época de Jesus Cristo, nós víamos que as pessoas não estavam fora do templo, elas estavam dentro do templo, dentro da igreja, cumprindo as suas escalas religiosamente, por obrigação, com frieza, mas ocorre que Deus disse: quando eu me retirei, ninguém perguntou por mim. Vocês não sentiram a minha falta quando eu me retirei? E aí, pastor, ele vai dizer: olha, os sacerdotes não perguntaram por mim. O povo não perguntou onde está o Senhor. Quem interpreta a palavra nem me conhece, disse Deus. Veja bem, ele fala: os governantes são rebeldes contra mim, os profetas profetizam o que eu não disse. Portanto, estão falando pela boca de demônios. Meu Deus, era algo muito forte. E aí ocorre, pastor, que eu deixei aqui uma frase até na pregação que eu quero dizer a você, que foi Tozer, né, que escreveu. Ele disse que se hoje Deus retirasse o seu Espírito Santo, possivelmente muitas igrejas continuariam as suas atividades sem perceber nenhuma diferença e como se nada tivesse acontecido. Sabe o que ele quis dizer? Que muitas atividades das igrejas estão transcorrendo independente de Deus, independente do agir do Espírito Santo. Virando, pastor, uma tarefa, uma religiosidade, uma prática por obrigação, muitas vezes, né? E aí, então, quero dizer a você, no capítulo 2, pastor, no capítulo 2 de Jeremias, então Deus diz ao povo, diz ao profeta para dizer ao povo: 2 crimes, e ele chama crimes, né? 2 crimes cometeu o meu povo. A mim me abandonaram, a fonte de mananciais das águas, né? E o outro crime foi cavar cisternas rachadas que não podem reter água, ou seja, a tentativa do homem e da mulher querendo viver independente de Deus. O que é que o Senhor está dizendo? É em vão vocês quererem viver independente de mim. E esse pecado acompanha a humanidade desde Adão e Eva, pastor. Vamos ver então qual foi o principal pecado de Adão e Eva? Foi justamente o querer ser independente de Deus, né? Desobedeceu a ordem do Senhor e quis viver com o seu próprio entendimento. E não é diferente nos dias de hoje, né, pastor? As pessoas ainda querem, costumam a viver assim, independentes de Deus. Sim. Isso é um problema, porque o Senhor está dizendo que é um crime, é um erro fatal você viver longe de Deus, né? Não ter a vida de Deus. E o Deus que tanto insiste em restaurar o seu povo, em libertar o povo, em curar o povo, continua ainda nos dias de hoje insistindo conosco. Mas qual é a nossa atitude diante disso, né, pastor? Exato. E aí no capítulo 2 ainda o Senhor diz assim: olha, eu me lembro de ti. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração. O Senhor hoje ainda insiste em você. E Ele disse: eu me lembro de ti. Eu me lembro de quando tu eras fiel. Eu me lembro da tua fidelidade. O Senhor disse: eu me lembro como você me amava. Eu me lembro que você deixava muitas outras coisas para estar comigo, para viver e fazer a minha vontade. O Senhor disse: eu me lembro quando você optou pela vida de santidade. Eu me lembro quando tu eras santo, disse o Senhor. E ele disse: eu entendo, pastor, quando o profeta falava isso, ele chorava. Ele chorava, é como se ele sentisse a dor do coração do Pai por causa da dureza do coração do povo. É Jeremias quem profetiza: o Senhor vai tirar esse coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Eu profetizo isso sobre a sua vida e a minha vida para a glória de Deus. E aí o Senhor disse: eu me lembro quando tu era fiel, eu me lembro como você me amava, eu me lembro quando tu eras santo. E ele diz: que falta você encontrou em mim para me abandonar? Que falta você encontrou em mim para se tornar indiferente?
Que falta foi que eu fiz para você? Pergunta o Senhor, né? E ele diz, por que você não sentiu minha falta? Quando eu me retirei, você nem perguntou por mim, porque estava tudo no automático, pastor. É um risco que incorre nas nossas vidas. Né? Eu creio, pastor, que quando Jesus também olha para Jerusalém e chora, né? Com toda certeza ele viu ali o pecado, né? A indiferença, um povo que... O povo se corrompendo no tinha templo. nos lábios a palavra Senhor, mas não tinha no coração. Sim. Não buscavam o Senhor, não viviam realmente conforme a palavra do Senhor. Então a gente percebe que é essa indiferença, né? Esse choro de Jesus, esse momento do Senhor era justamente por conta disso aí, por causa do pecado, por causa da situação pela qual o povo vivia. E o próprio Jesus veio justamente para restaurar, para libertar, para curar os cativos e oprimidos do diabo, como a palavra de Deus fala, mas o povo não quis, né? Então ele se volta ali para os gentios, graças a Deus por isso, porque aí nós todos fomos alcançados. E você tem essa rica oportunidade de se voltar, né? Ele fala, volte, clama a mim, clame, e eu vou te responder. Exatamente. Então, Jesus, à vista de Jerusalém, ele olha, pastor, e vê exatamente tudo que o Senhor falou. Ele chora como Jeremias chorou. Por isso que quando ele diz, quem diz o povo que eu sou para os seus discípulos, ele diz, uns dizem que é Jeremias, porque eles associavam esse mesmo ministério. Porque Jesus chorou, eu tenho certeza que ele não chorou pouco, que ele não bradou de mansinho, ele deve ter erguido Jerusalém, Jerusalém, quem me deras você entendesse tudo, mas você está cego, né? E olha bem, tem pessoas que perguntam, por que Jesus chorou? Ele não sabia o que ia fazer, né? Por que Jesus chorou? Jesus chorou por cada palavra torpe que sai dos teus lábios. Jesus chorou pela sua indiferença. Jesus chorou quando você abandonou o tempo de oração por causa de outros afazeres, de outras coisas que não são eternos. Jesus chorou quando você adulterou. Jesus chorou por cada relação sexual, se prostituindo, pecando contra o seu próprio corpo, pecando contra a sua família. Jesus chorou por cada droga usada, por cada resposta, rebeldia contra seu pai e sua mãe. Jesus chorou por cada violência que você praticou e por cada violência que você sofreu. Jesus chorou pelos nossos pecados, pela dureza dos nossos corações. Jesus chorou porque Ele se lembra do início da nossa trajetória, quando nós éramos mais fiéis, pastor, mais zelosos pelas coisas de Deus, né? E Ele se lembra de você, Ele diz, eu me lembro de você. Então Ele disse, e Ele insistindo, disse, Jeremias, pela segunda vez, clama que eu vou te responder. Eu deixo essa palavra ao teu coração. O Senhor está dizendo, você não sabe o que fazer? Clame, eu vou te responder e eu vou te dizer coisas que você ainda não sabe. Amém? Receba essa palavra para o teu coração. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos voltar para o Senhor. Porque nós sabemos que servimos um Deus que continua insistindo comigo, insistindo com cada pessoa que está ouvindo essa palavra, com cada lar, com cada família. O Senhor continua insistindo, volte-se para mim. Amém. Clame a mim, me busque, volte a ser fiel, volte a realmente praticar a palavra do Senhor. Bendito seja o teu Que nós possamos, meu Deus, nesse tempo, voltar a praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra e realmente, meu Deus, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Que cada família, que cada lar clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque o Senhor está pronto, porque o Senhor continua insistindo com o seu povo, mesmo diante de tantas coisas difíceis, mesmo diante desse tempo que estamos vivendo, porque Jesus sabia o que nós iríamos passar, por isso que Ele chorou. Ele chorou por causa do nosso pecado, das nossas falhas. E nós temos a oportunidade de alegrar o coração do Senhor, nos voltando para Ele. Que cada lar, que cada família realmente agrade o coração do Senhor, se volte para o Senhor e viva o propósito do Senhor. Assim nós oramos, Pai. Assim nós agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória Não a Deus. Esqueça que Deus insiste com você, porque há promessas sobre a sua vida.
há promessas de perdão, há promessa de restauração e Deus vela por cumprir a sua palavra. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.